Olha, ela diz aqui que o padrasto dela diz que não é pecador. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que se o homem disser que não é pecador, é mentiroso. Então, seu padrasto é um mentiroso. Assim, não é para agravar ninguém, não. Se eu disser que não sou pecador, eu sou mentiroso. Se você disser que não é pecadora, você é mentirosa. Porque todos nós é pecadores, nós somos tendenciosos a falhas e erros. Aí seu padrasto diz que não é pecador, confia nesse padrasto. Bem, ou em qualquer um, né? Qualquer um, porque homem é homem, mulher é mulher, e nós é pecador tudinho. Como posso orar pela restauração do casamento, como decifrar código. Então é o seguinte, todos nós somos pecadores. Por mais santo que o homem queira ser, mais santo, que a gente se santifique, se ajeite, viva correto diante de Deus, que o certo é isso, né? A gente não vai viver na putaria, na raparigagem. Mas o certo é se corrigir diante de Deus, né? Mas nós é falho, nós escorrega na banana. Nós pecamos por obras, por pensamento. Pecamos. Por isso que a Bíblia diz que o pecado está dentro da carne do homem. Porventura poderá fugir o homem de sua raça, assim tampouco é o homem fugir do seu pecado. Quem foi que disse isso? Jesus foi quem disse. Não está na Bíblia? A Bíblia diz: poderá o homem fugir da sua raça, do seu povo, da sua cor, da sua etnia? Não, nem tampouco poderá fugir o homem do seu pecado. O único que não teve pecado, quem que disse isso? O único que não pecou, nem teve pecado foi Jesus Cristo. Aí sim, o único que não pecou foi Jesus. Mas todos os homens são pecadores. Se a gente não peca por ações, a gente peca por intenção. Tá entendendo? Por zoiada. Jesus Cristo mesmo falou, se um homem olha para uma mulher com olhar impuro, já pecou com ela. Todo mundo olha, deixa de frescura. E outra coisa, quem mais olha para outra mulher é a mulher. A mulher olha para outra e diz, a bunda tá mole, o peito tá caído. Mas pensa, mulher olha para outra mulher. Mulher olha mais para mulher do que para homem. Mas qual a mulher que nunca viu um homem e fez, bichão, se eu pudesse, deixa de mentira que todo mundo faz isso. Até a mais santa das freiras, né? Ou o homem, uau, sai, acorda, olha pro outro lado. Aí a carne fica, aí o espírito, olha pro outro lado. Aí a carne faz, porque a carne não quer saber, meu irmão. A carne não quer saber. Esses cabas santão, confia. Né? Então cada um que se segure, que tiver em pé que não caia. Mas dizer que não é pecador, nós é pecador. Aí eu não sou pecador porque eu não raspo o meu sovaco, não raspo as minhas pernas. Será que... Deixa pra lá, deixa de pensar besteira, rapaz. Nós é pecador, nós sempre pensamos em merda e besteira. A gente tá se segurando para não pecar. É verdade isso aí. Não, mas o vovô Chiquinho, com 98 anos de idade, ele não é mais pecador, ele não pensa em besteira nenhuma. O vovô Chiquinho, com 98 anos de idade, ele não sabe nem quem é ele mais, homem. Mas se ele morasse em Gurupi, ele sabia que os caras de Gurupi chegam até 100 anos. 200 conversando. O pecado habita em nós, fomos gerados no pecado. Pronto, a Bíblia não falou que nós fomos gerados em pecado, não era porque a mãe de Davi estava botando chifre no pai de Davi, não. É que o pecado faz parte de nós mesmo. Não tem como tirar, só na morte. E ele julga todo mundo. Traiu minha mãe. Olha! Tá vendo? Não foi a André Silva que falou que o padrasto dela disse que não é pecador? Olha o pecador! O cara que não é pecador, ó. Ele julga todo mundo. Traiu minha mãe. É porque ele não é pecador, mulher. Se ele tá entendendo? Ele não é pecador. Ele é santo, santo, santo. Começa no coração. Só de olhar já adulterou. Se guarda mágoa, está assassinando. Nós guarda mágoa, nós olha. Qual é o homem que não olha para tua mulher? Deixa de onda. Ele não olha na tua frente, mas se ele tiver chance, ele olha. Tem mulher que é doida para ser olhada também. Vai para uma praça, fica, né? Então, olha, nós temos que conviver com isso. Ou nós convive, ou nós morre logo. Dizia que santo da Bíblia. Ele era hipócrita, santo não era não. Né? Então, nós é pecador sim. Nós temos que segurar o pecado? Tem.
Vamos viver até o final da vida da gente tentando segurar o pecado. Porque o pecado é um mau conselheiro. O pecado fica, olha, vige, ai, ui, olha, tá, olha mesmo e pronto. O cara diz, eu não olho que eu sou santo. Não olha quando tá perto. Quando uma pessoa passa e você não tem ninguém, você olha. Aí fica, Virgem Maria, ah, meu pai. E a outra fica doida pra ser olhada. Não existe pecado só no homem, só na mulher, existe nos dois. Não é só isso também não. Nós somos tendenciosos à inveja, porque tem gente que pensa que o pecado é só aquilo. Não, nós somos tendenciosos à inveja, somos tendenciosos à mágoa, somos tendenciosos ao erro. Mas que Deus nos ajude para nós termos uma vida em santidade, né? Até os mais santos dos pastores, meu amigo, cometem, mas só que eles acham que o deles é menor do que os outros. Mas essa parte aí, nós temos que equilibrar, né? Até porque tem coisa que se você tirar, tira tudo. Por exemplo, você chega para um filho de pastor, ou um filho de uma irmã bem santa, e tira a tesão dele, o guri não quer saber mais de namorar, não quer saber mais de fazer filho, não quer saber de nada. Então é uma coisa que é natural. E se você tirar... Quantas mulheres ligaram para mim? Quantas? Pastor, meu filho, minha filha não quer homem, meu filho não quer mulher. Tá entendendo? Estão tirando os tesão das pessoas. Acho que é a alimentação, né? Eu também quero seu zap. Então preste atenção. Essa parte aí de santidade, nós temos uma força dentro de nós que a gente tem que ficar controlando. Controlando. E saber que ela existe. É como se fosse um animal brabo. Ou você controla o animal brabo, ou o animal brabo te lasca. Entendeu? Por isso que Paulo falou, eu esmurro a minha carne. Esmurro a mim mesmo, porque o bem que eu quero fazer não faço. E o mal que eu não queria fazer, acabo fazendo. Puxa, o apóstolo Paulo, que é muito maior do que todos nós. Gente do céu. Eu estou falando do apóstolo Paulo. Ele fazia coisas que não queria fazer e acaba fazendo que ele queria fazer o bem e não acabava não fazendo e que ele não queria... Qual era essa luta de Paulo? Né? Essa luta nós temos que levar ela até o final da vida. Né? E como é que tira a tesão do homem? Assim, tem crianças hoje que estão nascendo sem tesão por causa da alimentação, né? E outros porque fica dizendo que é pecado. Pecado. Eu tratei do filho de um pastor, que a esposa do pastor é divorciada, se divorciaram, né, os dois. Então, o filho não... Podia botar uma mulher nua na frente dele, que ele... Vou pro zap. E ela, pastor, estou em pavor, eu sei que meu filho não é... Mas ele não tá tendo nada, ele não se interessa, as irmãs tudo, ai, me dá um beijo, tá, ele... Essa força que existe na gente, ela é necessária, agora ela é perigosa, ela é um jumento brabo, Já nascemos condenados ao pecado, exato, por isso que Paulo falou, em pecado me concebeu minha mãe. Aí os pastores disseram que a mãe de Davi estava botando chifre com o urso, não tem nada a ver, nós já nascemos pecadores. Nós nascemos com a tendência para o pecado. E pronto. Agora alguns conseguem controlar de uma maneira que não prejudique e outros se lascam. Né? A Bíblia, não podemos ser santos demasiadamente para não destruirmos a nós mesmos. Sim, é a mesma coisa. Alguns homens hoje em dia estão... exato, Samuel. Exato. Isso aí. E tem uma tendência, eu acho que é a alimentação, não sei o que está havendo, a tendência é muito grande a isso. É porque digo, o significado sonho, Joil significa ver isso, viver isso, pastor, pecado. O que muita gente se arrepende. Eu não entendi. Viver é isso, pecado contínuo, o que muda e se arrepende. Sim, o cara está pecando, então se arrepende e vai embora. E tem muitos pecados que eles vão se acabar na cova. Quando o cara morrer, ali eles ficam mesmo, tá? Poderá pagar o homem eternamente por um pecado feito no momento? Me olhar mais nele até a morte eu acho bom.
Então, bom dia, pastor, bom dia. Então, o pecado existe em nós. O que a Bíblia manda? A gente controlar a carne, rejeitar a carne, sacrificar, morrer. Tem coisa que é uma morte. O cara diz, rapaz, se eu não fizer, isso é uma morte e tem que morrer. Não é à toa que somos geração de Adão e Eva. Exato, Girlene Nunes Cândido. Nós é pecador porque nós somos filhos de pecado e temos uma herança genética. Uma herança genética de pecado. Nós somos pecadores lá dentro de nós. Né? Crianças, aí fala a doutora Giovana, crianças não podem tomar leite de soja. O pênis do menino não cresce e as meninas menstruam mais cedo. O médico que orientou, segundo Giovana, o leite de soja não faz bem para o homem. Então é o seguinte, no caso desse filho desse pastor aí, que a mãe entrou em pânico, é porque chegaram na cabeça dele, então o guri desligou dessa área, né? Foi necessário tratar com hormônio. A mãe tomava hormônio, porque a mãe é casada segundo casamento, né? E como é casada com um homem novo, ela toma hormônio. Então ela começou a passar hormônio nesse guri, para ver se esse guri não, já é um homem, né? 20 e poucos anos, para ver se ele se interessa, né? E isso está acontecendo muito, não é pouco não, tá? Então, ninguém sabe se é o tempo, se é a alimentação ou também a doutrina. A doutrina. Tem que se dizer assim, o que é bom, o que é ruim. Agora que existe um mal, existe. Mas todo mundo sabe o que é o mal. Né? Chegar para uma criança e dizer que dinheiro é ruim, não, dinheiro é ótimo, não tem coisa melhor no mundo que dinheiro. Aí você diz, não, dinheiro é a raiz do mal, tá, o guri não quer dinheiro. Aí o guri fica um vagabundo sem querer dinheiro. Você diz, não, dinheiro é bom, agora o que você faz com ele é outra coisa. Mulher para homem é bom, meu amigo, não tem coisa melhor. A maior riqueza do mundo é você ter alguma coisa na vida e ter uma mulher boa. E a melhor riqueza para uma mulher é ter um homem bom do lado dela, né? Então tem que chegar para o guri e dizer que aquilo é bom, ai, coisa boa. Por isso que os meninos que andam muito com o pai acabam se interessando mais do que aqueles que ficam muito com a mãe. Que o pai diz, bicho bonito, parece uma jumenta, olha meu filho. Aí isso é pecado. Não é pecado, isso é mulher. Mulher é uma coisa, pecado é outra, entendeu? Não se faz mais propaganda. Tem que se fazer propaganda. Chegar para a criancinha macho e dizer, fêmea é bom, fêmea é bom, fêmea é bom. Mandar ele dar beijo nas gurias, beijo nas primas, que as primas são ótimas. Né? As primas são muito úteis. Né? E também as gurias, dá uns beijinhos nos primos, para ver se interessa pela coisa. Manda ele guardar dinheiro, mas se você fica dizendo que dinheiro é mal, o guri não vai querer dinheiro. Guarda essa pratinha, olha, dinheiro é bom. Toma um dinheirinho, né? Manda o guri pegar em dinheiro, prosperar, entendeu? Então a questão de pecado é o seguinte, queira ou não, sempre seremos pecadores. Nós somos pecadores, erramos muito. Não é que a gente é safado, sem vergonha, não. Mas quem é de nós, entre nós, que pode dizer que não é pecador? A Bíblia diz que se alguém disser é mentiroso, está na Bíblia. E se a Bíblia diz, se o pastorzão, o fulanão, ciclantão, teólogozão da Baixa da Égua disser, eu não sou pecador, mentiroso. E pronto, está na Bíblia que é mentiroso. Nós não vivemos na prática da raparigagem do pecado, mas que nós somos tendenciosos ao pecado, a ter raiva, a ter ira, a ter mágoa. Por isso que é uma luta constante, para ver se a gente não cai dessa bicicleta. Quem estiver em pé, cuide para que não caia. Né? Então está respondida a pergunta do rapaz. Nós todos é pecador, o que nós temos que fazer, pastor? Bem, rejeitar o pecado e morrer, tá entendendo? E não facilitar não, quem anda muito na beira acaba caindo no fundo. Né? E se caiu, levante-se. E pedir muito a Jesus, muita graça. Dai-me mais graça, Senhor. Dai-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos. Vem me consolar. Dai-me mais graça, Senhor. Dai-me mais graça. Porque Deus, Ele quer que você tenha vida e vida com abundância. E o pecado pode destruir nós. Tá entendendo? Por causa de um beijo, eu já vi uma mulher perder um casamento maravilhoso. Ela foi inventar dar um beijo no cara
que conserta a internet. O marido viu, o marido disse, eu não acredito que foi beijo só não. Foi só um beijo, mas não acredito. Então, ela perdeu a vida todinha por causa de um beijo. Ela sentiu tesão de dar um beijo no cara que estava consertando a internet, e aí o marido desconfiou. A internet toda vez quebrando, tá entendendo? E esse marido é um pastor. Separou, casou com outra e ela se perdeu na vida. Então, tem que pedir o Espírito Santo para se controlar. Né? E a Bíblia mesmo diz que, cuidado, porque nada é garantia que você não possa errar, mas tem erros que não são nem tão graves assim, mas no momento que acontece, pode acontecer. Se pecarmos, temos um advogado justo. Então, a questão... E também tem os pecados chamados pecados sociais, né? O que é o pecado social? Por exemplo, fumar. Bem, a Bíblia proíbe fumar? Não. Onde é que está na Bíblia proibindo fumar? Mas nós consideramos pecado, então pecado social. Entendeu como é a coisa? E antigamente era pecado uma moça virgem dar um beijo no rapaz. Hoje não é mais. Israel considerava um pecado. Então, hoje não é mais. Então tem aquele chamado pecados sociais, né? Que é aquele que todo mundo faz, mas por debaixo dos panos. A igreja diz, não, sexo só depois do casamento. Será? E aí, será que as filhas do pastor obedecem isso? E o pastor obedeceu? Exigir dos outros é muito fácil, meu irmão. São pecados sociais. Aí o cara diz, sexo só depois do casamento, mas a minha filha faz 10 anos que namora com o namorado dela, eles estão se preparando espiritualmente. 10 anos? Será que em 10 anos ele não deu um beijo de língua, meia língua, a língua toda nela, não? O pecado é porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Aí, é até bom, né? Porque o corpo é útil. Cristo mesmo falou, destrua esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. O corpo é um templo, né? Mas isso é uma consideração nossa, Lete. O pecado, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então proibido fumar. Sim, eu concordo, eu não desconcordo não com você não. Mas por que uma igreja aqui no Brasil não fuma? E a mesma igreja no Canadá fuma? O cara chegou para mim e disse, pastor, eu fui na igreja fulana de tal, que se eu disser o nome dela aqui, você vai escandalizar. A igreja aqui é pecado fumar. E lá, depois da escola dominical, era todo mundo... Os meninos tudo fumando. Então, o pecado aqui não é lá não? Não é a mesma igreja? Então, existe o chamado pecados sociais. Por exemplo, na época da minha mãe, se uma mulher desse um beijo de língua no rapaz, o pai dava uma surra. Né? Hoje não é mais isso. Hoje o cara diz, seu Zé, eu vim buscar sua filha para dar um passeio. Ele não pergunta nem para onde. A nega sobe em cima da moto, ele... Aí a Bíblia diz, né? Ninguém sabe o caminho do ventre, nem de um cara com a virgem. Então esse cara saiu para dar um passeio de moto com essa menina, ninguém sabe o caminho onde ele vai levar ela não. Mas leva e ela vai, porque ela tá doida para ir. Ele quer rezar e ela tá doida para ser rezada. Então, mas o pai nem pergunta, mas naquela época de Jesus, isso não acontecia, tá? A questão cultura, o que convém a um lugar não convém a outro. O pecado apaga os sonhos. O pecado é terrível. Estou querendo falar com você, pastor, vamos conversar. Então, olha, por exemplo, essa do cigarro é uma delas. O crente disse que é pecado. Mas o mesmo crente, inclusive igrejas poderosas do Brasil, calvinistas, que eu não vou dizer o nome, fuma, nos Estados Unidos eu estou fumando. Tudo fumando cigarro. É mesmo, Virgem, Agora, é chamado pecados sociais, né? O pastor amar em segredo é pecado. Depende de amar, né, em segredo. Amar o quê? O marido dos outros? Amar o namorado? Tem que saber que tipo de amar, né? De amor. Tem que saber se o cara gosta, para a pessoa amar sozinho também não dá, né? Tem que ver. Explica essa situação aí, que aí a gente conversa. A questão é onde é pecado de verdade e onde é a cultura. Se a consciência pesou, para a pessoa é pecado. Olha, eu nunca fumei na minha vida. Nem maconha, nem cigarro normal.
Para não dizer que eu nunca botei um cigarro na boca, eu só botei umas 2 vezes para acender para minha mãe. Minha mãe fumava, né? Mas eu nunca fumei e nunca bebi, a não ser eu bebo vinho. Eu gosto de vinho, eu gosto de champanhe, eu bebo mesmo. Mas, assim, mas onde é que está na Bíblia que é pecado beber vinho? É pecado ficar bêbado com vinho. Mas a nossa cultura diz que é pecado. Sabe por quê? Porque tem algumas pessoas que se beber um copo, bebem 10 litros. Né? Mas aí a questão, né? Diz que beber, fumar destrói e tomar refrigerante também destrói. Então qual é mais pecado? Bem, eu não estou pregando para você fumar. Nem fumo e oro para quem fumar deixar esse vício. Mas eu estou falando assim que existem pecados culturais. Pecados culturais. Hã? Pecados culturais. Em um lugar é proibido usar saia, em outro não é. E aí? Hã? Então existem momentos também, por exemplo, questão de... Nós casamos com uma mulher só e tá bom demais, meu amigo. Tá bom demais, que uma já é suficiente. Mas tem lugar que casa com 2 e 3. E os patriarcas não casavam com 2 e com 3. E quando a gente pensa assim, a gente fica doido. Eu não quero falar mais nisso não, quero falar mais nisso não. Sabe por quê? Porque existem pecados culturais. Né? Entendeu como é a coisa? Então, eu não posso beber devido à tendência genética de alcoólatra. Tem gente que né? O Espírito Santo vai assinalar o que é pecado. O Espírito Santo mostra, a gente não vai dar uma de besta não, que ele diz, você está pecando, você está errando, ele diz mesmo. Né? Mas tem pecados que é mais perigoso do que tudo. Por exemplo, você pode pecar contra Deus e Deus perdoa. Agora inventa de pecar contra teu marido. Por isso que por isso que Davi falou, caia eu na mão de Deus e na mão do homem. Você diz, eu dei um beijo no urso, mas foi só beijo. Tudo bem, pede perdão a Deus, Deus perdoa. Agora vai dizer para o marido? Então, tem coisas que socialmente ele se torna uma bomba. No caso dessa mulher aí, esposa do pastor, perdeu o casamento, perdeu o pastor, perdeu a família toda, por causa de um beijo. Segundo ela, foi só um beijo. Agora, quem é que vai botar na cabeça dele que foi só? Né? Cigarro é pecado porque faz mal ao seu físico, como se você tomasse veneno em pequenas doses. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Rosiane Lebre. Obrigado, Rosiane. Pode até fumar e beber, mas se for liberto realmente por Jesus, não faz mais nada o agrado de charme. Fumar é pecado contra o corpo, você não faz mal ao próximo. Mas assim mesmo, o pecado está certo, pecado cultural. Pecado cultural, por exemplo, pecado cultural, vamos citar o índio brasileiro. Quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, o índio, ele deu para Pedro Álvares Cabral inhame, batata e a mulher para ele pegar. Então, o índio não considerava que Cabralzinho pegando a mulher dele não era errado. Então, quando Cabralzinho terminou, suado, o índio quer tomar banho? Cansou muito? Ela foi legal? Pecado cultural. Mas já tem outra tribo, que quando os portugueses chegaram e olharam para as índias e viram as índias bonitas, os indianos disseram no português. Então, é aquilo que a sociedade tem como errado. Por exemplo, uma menina de 12 anos casar, é pecado, que é uma criança. Sim, mas Maria casou com 12 anos. Você está entendendo, sim ou não? Pastor, não dá ocasião para quem gosta de beber. Prefiro não tomar nem vinho, senão eles fazem tudo. Essa pessoa tiver um vício, viciado está na Bíblia, não pode. Jesus te liberta, Jesus liberta mesmo. Minha avó disse que quem peca sem saber é perdoado. Depois vamos dar uma debestalhada. Ninguém peca sem saber, tá? Ninguém peca sem saber. Deixa de besteira, né? Que a pessoa já sabe o que é certo e o que é errado desde pequeno. Né? O corpo é o templo do Espírito Santo. Se fumar e beber, irá destruir o templo. Tá tudo certo, isso aí tá certo. Aí a cultura, mas é o vício, traz danos. Não é pecado o objetivo em si, mas a consequência do ato. Exato. Então, por exemplo, outra questão.
brinco e batom para umas igrejas é pecado. Para outra igreja, aí eu estou falando sobre pecado social, né? Cultural. Vamos citar nomes de igreja. A Igreja Assembleia de Deus, em alguns lugares, brinco e batom é pecado. Mas a Assembleia de Deus do Canadá usa brinco e batom. Mas a Assembleia de Deus, parte dela, lá de Fortaleza, usa brinco e batom. Então não entendo mais o que é. Você está entendendo? Não entendo. Então, aí tem uma mulher para mim, pastor, usa batom é pecado, mas se for vermelho. Eu não entendo porque o batom rosa não é pecado e o batom vermelho é. É porque é mais provocativo. Isso depende muito, né? Aí existe o pecado na Bíblia, existe o pecado cultural. O pecado cultural é aquela tribo acredita que batom é pecado, então não use batom. Porque se você usar, ela vai expulsar você e ainda vai matar você. Porque você tem que obedecer à sua tribo. Vamos dizer que a sua tribo é uma igreja brasileira que proíbe batom, não use batom, pelo amor de Deus. Respeita o pastor. Mas essa mesma igreja lá nos Estados Unidos usa. Então não entendo mais se são da mesma igreja, no mesmo líder, formado pelo mesmo, né? Porque essas doutrinas, um pecado, outro não. Sim, brinco é pecado, para aquela igreja fulana é. Vamos dizer, igreja fulana brinco é pecado. E na igreja ciclana não é. E a mesma igreja nos Estados Unidos, no Canadá, usa brinco e batom. Então, a questão cultural vale muito. Por exemplo, se eu for para sua casa de saia, aí o cara vai dizer, pastor Joailson, bem que eu desconfiava. Mas se eu for para a igreja da Escócia, lá usa saia. Eles não vão dizer isso. Então existem chamados pecados sociais, tá? Mas o pecado está dentro de nós. E nós sabemos, não é abestalhado. Né? Agora tem pecados que, o que Davi falou, caia eu na mão do homem, caia eu na mão de Deus, na mão do homem não. Né? O que seria tempo da ignorância, que fala a Bíblia? É o seguinte, Deus não vai levar o seu tempo de ignorância. Mas o que você sabia que era ignorante, sabia. O que você sabia que era pecado, era. O que os crentes dizem é que, antes da gente ser crente, a gente era um bando de abestalhado. Eu não sou crente, sou abestalhado. Eu não sou crente. Não existe isso. Todo mundo sabe o que é pecado e o que não é. Agora o crente diz, não, antes de você ser crente, você era um abestalhado, você não sabia de nada. Sabe, bichinho. Tá entendendo? Agora, se você não aceitava a doutrina deles, é outra coisa. O tempo da ignorância é o seguinte, aquele tempo que nós somos ignorantes mesmo, Deus não leva em conta quando a gente recobra a mente. Né? Esse negócio, calça afogada, batom vermelho, chinela de dedo, são doutrinas da tribo, né? Ou seja, a tribo é quem diz se você pode usar sandália, se pode usar calça comprida, se não pode. Na Bíblia não diz, porque na Bíblia o homem usava vestido e a mulher usava vestido. Só diferenciava a cor. O homem era azul e a mulher era outra cor. A lei de Deus está gravada no espírito desde o Éden. O cara faz uma merda e sabe o que está fazendo, mas ele faz. Aí depois eu não sabia de nada, inocente. Eu passei 40 anos raparigando, eu não sei o que fazia. Eu era uma bestalhada, eu não sabia que estava raparigando. Tu não sabia? Sabia não que eu era católico. Oh, meu Deus do céu. Gostou dessa, Zeno? Sabia, mesmo que você errava, sabia. Não vai dar uma de abestalhado não, porque os crentes querem que você seja abestalhado assim. Ai, você não é crente, então tudo que você fizer antes de ser crente é perdoado. É mesmo, é? Ai, coisa linda. A lei de Deus está gravada em nosso espírito. Então, outro diz, tem gente que tem a saia nos pés e a língua também. Tudo aquilo que nos condena é pecado. Aí eu não vou entrar nesse... Eu sei que a Bíblia fala o que é e o que não é, e a gente sabe o que é, né? O cara sabia, só não tinha força de deixar. Ou a tribo que ele participava permitia. Entendeu? E aí por diante. Porque a tribo também gera e não gera pecado. Exemplo, na época dos patriarcas se casava com duas. Agora não pode se casar. Por quê? Porque a tribo não permite.
Entendeu como é a coisa? Porque onde é que está na Bíblia dizendo que não pode? Só fala sobre o presbítero. Temos que fugir da aparência do pecado, do mal. Sabe qual é a aparência do mal? Por exemplo, uma mulher casada andar de moto com um amigo. Isso é a aparência do mal. Um homem casado entrar na casa de uma prima é a aparência do mal. Você dá uma aparência que está enganando alguém e não está. A aparência do mal é essa. É você dar a aparência do mal. É um vacilo. É um vacilo. Vai ter alguém que vai olhar e vai dizer: ei, olha, fulana no carro de um cara, ó, vige. Aí o cara vai dizer que é um Uber. Aí o marido diz: cadê o negócio do Uber aí? Qual é o número do Uber? Tá entendendo? Então, a questão, né? Muito boas suas interpretações, pastor. Amém. Vamos falar sobre sonhos daqui a pouco, tá? Então, essa questão de aparência do mal é que você deve fugir da aparência do mal, né? E deve seguir a sua tribo. Se sua tribo não usa cabelo curto, você vai usar cabelo curto para quê, mulher? Para você ser desprezada na sua tribo, vão considerar você uma pecadora, uma Jezabel. Mas se sua tribo permite usar cabelo curto, porque na época de Jesus, mulher que usava, só as prostitutas não usavam cabelo curto. Naquela época, se uma mulher usasse cabelo curto, ela estava dizendo: eu sou uma puta, eu sou uma quenga, eu não tenho homem. O cabelo era posse. Se o cara visse uma mulher de cabelo curto, hoje não, a mulher usa cabelo curto para ver se fica mais nova. A sociedade não vai ter ela como, tá entendendo? Mas ainda hoje, em alguns países, se a mulher cortar o cabelo, ela é tida como quenga. Então, o que eu estou falando para vocês aqui é uma visão ampla. Por exemplo, se na sua igreja não pode cortar cabelo, não corte. Porque se você cortar, elas vão considerar que você é uma pecadora. Tá entendendo? Mas os homens da Bíblia vestiam vestido, pastor? Sim. A Bíblia não fala que tocaram nos vestidos de Jesus? Usava vestido, era homem e mulher. Não existia calça comprida, não. Na época de Jesus não existia calça comprida. A única diferença era a cor. A cor do vestido de homem era uma coisa, a cor do vestido de mulher era outra. Mas todos os dois usavam vestidos. Então, se naquela época existia já o pecado cultural. Não, tudo não é cultura não, tá? Existe sim algo a mais. Mas um homem vestia vestido do jeito que a mulher vestia. Só agora, se um homem aparecesse com um vestido diferente, é porque ele não estava querendo ser homem. Tá entendendo? Mas tudo era vestido. E se a mulher aparecesse com o cabelo cortado, ela estava dizendo: eu sou uma puta. Eu não tenho um homem, pode me pegar. Por isso que era indecente a mulher cortar cabelo naquela época. Mas hoje em dia não é. Então, o que fazer? Mas meu pastor considera, então respeite o seu pastor, porque ele é o chefe da sua tribo. Ele não tem o Espírito Santo de Deus? Agora, se você está numa igreja que permite, tá entendendo? Hoje se usa cabelo grande, mas por causa de beleza. Um acha mais bonito, outro não acha. Né? Os homens usavam cabelo grande porque tinham um voto de Nazireu. Sansão tinha um cabelão na bunda, Sansão. E Sansão não foi para o inferno porque tinha cabelo grande. E a Bíblia mostra que cortaram o cabelo de Sansão, então o cabelo era grande. Não, irmão, se você usar cabelo grande, você vai para o inferno. Então Sansão foi para o inferno. Sansão usava cabelo na bunda. Era um voto chamado nazireado. Não podia cortar o cabelo. E tem homens que têm cabelo lindo, né? É porque um homem com cabelo lindo fica parecendo mulher, né? De trás você pensa que é uma mulher. Então essa questão para concluir, existe o pecado e ele é destruidor, tá? Você tem que santificar a sua vida. Mas o fato é que todos nós somos pecadores. E existe o pecado social, que é aquele pecado naquele lugar. Tá entendendo? Por exemplo, tem igrejas que se o pastor inventar de ser um vereador, ele é tido como um traste. Eu conheço igreja que se um pastor ou um missionário inventar de ser político, ele é um traste. Entendeu? Então, mas tem igreja que o filho do pastor é deputado federal e que o próprio pastor é senador. Então, vai muito da tribo. Você está entendendo? Sim ou não? Eu já conheço igreja
que se você disser, eu sou um vereador Chiquinho, meu amigo, a igreja trata você que nem uma merda, um cocô. Um cocô. Mas tem igreja que o pastor, ele é pai de um deputado federal e tem deputado federal que é pastor. E aí? E aí eu não sei. Vai da sua tribo. Hã? Uns acham que sim, outros acham que não, mas é aquele negócio, meu irmão, você tem que saber o que você acha, porque são muitos, por exemplo, a igreja aqui é totalmente contra. Tem uma igreja aqui que tem quase 60 mil membros e não elege um vereador com 3 mil votos. A igreja, tem uma igreja que não elege um vereador com 3 mil votos. E olha que os candidatos são tudo pastores. Mas tem essa mesma igreja em outro estado, onde o pastor tem um filho que é deputado e o pastor é querido politicamente, ele entra com tudo. E ele faz um trabalho muito bom. E é a mesma igreja. Você está entendendo, sim ou não? Então existe o pecado social. Lá na igreja desse pastor, a igreja não liga. Ele fala, ele mete o cacete em fulano, ele diz, o filho dele é deputado. Tem outros que a irmã é senadora, né? Tem igreja que o cara chega e diz, ai meu irmão, quem é que vai votar no irmão aqui? Eu quero 50 mil votos aqui nesse pastor, em nome de Jesus, e vota. Já outra, ai, isso é pecado, é do diabo, do cão. Então, são tribos, eu respeito, né? Por isso que no final, quem vai julgar a gente é Jesus. Homem vestido de preto. Na cultura judaica, tem que falar com o Fernando Bartolomeu aí, existia a roupa de homem, que era determinadas cores, não era uma cor só, mas determinadas cores. Preto é o religioso, né? E o vestido de mulher é outro, mas era tudo vestido, tá? Vestidinho, Aqui na minha igreja não veste calça, bermuda e blusa, sem manga e pinturas, brincos também. Eu tive numa cachoeira e tava lá as irmãzinhas tudo tomando banho. Aí o cara chegou e disse, aqui tudo é crente, irmãos, glória a Deus, aquela dali é daquela igreja mais radical. Não pode. Aí depende do momento, né? Mas nós temos que obedecer? Temos. Você chega numa casa, é pecado entrar de sandália. Chegando noutra, é pecado ficar sem sandália. Então, né? Existem os pecados culturais. Por exemplo, como José, padrasto de Jesus, casou com Maria, mais ou menos Maria tinha uns 12 anos. Se fosse hoje, José era preso. Porque as mulheres, na época de Jesus, se casavam com 12 anos. Com 12. Mas essas são as leis que estão botando. Daqui a pouco eles vão botar mesmo de lei na gente. Né? Então, existe também a questão de diferença de tempo. 2000 anos é muito tempo. 2000 anos, como é que se pensava um homem há 2000 anos, como é que pensava um homem hoje, né? Então, deve-se obedecer ao pecado cultural? Deve. Porque o pecado cultural, às vezes, é pior do que o pecado contra Deus. Porque as pessoas sabem que isso não está na Bíblia. Eles seguem a doutrina da igreja mesmo. Aquele negócio, né? A Bíblia está aí para nos orientar. Mas como os dedos da mão não é igual, cada um pensa do jeito que é, né? E pessoal dessa igreja não usa na frente dos pastores, mas por trás usa todo mundo, tá? Mas eu já vi irmã ser expulsa da igreja porque trabalhava num supermercado e o supermercado exigia calça. E ela não podia usar saia porque o supermercado não aceitava. Então ela foi expulsa da igreja. Pastor, eu sonhei procurando o meu sapato. Então, essa questão cultural é muito interessante, né? É uma questão a se pensar, né? E a obedecer também, tá? Porque a pessoa pode morrer pela cultura. Alguém pode matar você culturalmente. Entendeu? Eu já vi a igreja expulsar meninas porque elas não eram virgens. Hoje, se for expulsar as meninas da igreja que não são virgens, expulsar tudinho. Sim. O pastor chegou, olha, essa menina, aí fez uma reunião com todos os obreiros e eu estava no meio.
essa menina não pode estar entre a mocidade. Porque ela mesma admitiu que ela não é virgem. E a palavra diz que mocidade é moça. Então, ela não pode ficar na mocidade. Ela disse, mas tem outras que não disseram nada e que não são. Ó, o Joicinho no meio. Chiquinho. Não, mas eu não estou sabendo, então fica entre ela e Deus. Mas como ela admitiu que não era mais moça, então ela vai ser expulsa da mocidade. Ela só pode cantar no coral, porque no coral é de mulher já usada. E é? Oxe, mas tem um bocado aí que não é moça mais não. Cala a boca, Chiquinho. Elas não admitiram que não são moça, então elas podem ser meia moça. Assim, 30% moça, ou 28% e meio moça, mas essa falou que não é mais moça. Então ela está excomungada da mocidade. A Chiquinho ficou com raiva danada. Mas tá errado, porque tem muita moça e muitas delas não dizem que não são. Mas elas não são mais não. Psiu, cala a boca. Só nós podemos usar a doutrina com quem admite. E a mulher foi expulsa da mocidade. Aí ela não quis cantar no coral. A igreja toda ficou sabendo. Por que a irmã jovem não canta na mocidade? É porque para cantar na mocidade tem que ser moça. Por isso que o nome mocidade. Ô menininho esperto da molesta. Isso é absurdo agora. Mas naquela época era direto assim, ó, direto. Ela disse que já teve experiências aquilo, então ela não vai poder cantar na mocidade, mas... Pois, meu irmão, se fosse hoje, 2021, essa doutrina continuasse, não existia nem mocidade mais, era tudo velhidade, né? Usada idade, era. Mas aí, tinha que obedecer o líder da época, né? Então tem que obedecer com o líder da época, porque na época eles acreditavam assim, ele não fez por mal, era a cabeça deles, entendeu? E Chiquinho, velho, vai se meter que nem um otário, dizer que as outras, tem muitas delas ali que não era moça também. Aí ele cala a tua boca porque elas não admitiram, a gente não sabe se ela é meia moça, 3-4% moça, se ela é 28% moça ou 15%. Tem moça que é só 5%, tem delas que é só 1%. Então nós não podemos dizer isso. Mas essa admitiu o seu pecado, então ela é pecadora e não pode cantar mais na mocidade. Saia, por favor. Tá certo. Foi, ela saiu da igreja, mas nunca voltou. Né? Era. E a fama se espalhou. Ela não é moça. Ai, meu Deus. Foi. Aí pronto. O que pode fazer, meu Deus do céu? Não pode fazer nada. Por isso que quem vai julgar a gente é Deus. Porque Deus julga retamente. O homem julga segundo a cultura, segundo sua época, segundo a sua crença. Nós somos muito limitados. Porque existe o pecado cultural. Né? Não dá pra gente fugir do sistema. Ele sempre existe, tá? Não dá pra fugir. Chiquinho velhece, né? Tendo que se meter nas coisas dos outros. Chiquinho, mas as outras também não são, não. Chiquinho, fica na tua, porque elas podem ser 24% moça. Meia moça. Só esta admitiu o seu pecado, pecadora. Saia daqui! Saiu. Deus não falou nada. Né? Chiquinho inventou de falar, levou foi cacete. Chiquinho quer ser liberal demais. Chiquinho velhezo. Não tem o nome. Como é que se soa, letra? Momô, Cici, Dadá, Dedé. Mocidade, é de moça. M-O-M-O, Ciaçá. Então, se fosse assim, mulher, meia moça, mas é só moça. Tá certo. No original grego, da baixa da égua, tá certo. Às vezes, em vez de colher, excluir, mas é a época, o que pode fazer? Quantas mulheres no casado que não era mais? Né? O que pode fazer? Assim que jogam outros pecadores, assim que pecadores jogam outros pecadores fora da igreja. Você é pecador, nós não. Saia daqui, seu infeliz. Mas aí vai por diante, né? Essa discussão é muito grande. Se for ver isso hoje, de virgindade, ninguém fica mais na mocidade. Não existe mais não, viu? Pior que os pais... Pronto. Deus vos abençoe. À tarde eu volto, né?
Então, quando você ouvir esse vídeo, se não entendeu, volta um pouquinho. O objetivo é ponderarmos, não é liberar, nem criticar, é se libertar, porque às vezes a pessoa mesmo ela está presa a uma ideologia. Eu não caso porque eu já sou divorciada, mas será que não pode casar mais? O que a Bíblia diz? Então, às vezes uma doutrina pode prender a pessoa e não deixar a pessoa ser feliz. Por isso que às vezes o sistema está dentro da igreja também. E muitos calvinistas mataram pessoas por julgarem ser bruxas. Bastava uma visão, uma revelação. Então, a gente temos que pensar. Todos nós queremos agradar a Deus. Você não quer agradar a Deus, não? Eu quero. Eu peço muito a Deus para tentar agradá-lo. Porque quem ama quer agradar, né? Mas também temos que ter cuidado nos sistemas e crenças. Porque às vezes, né, temos que ponderar e pensar que uma doutrina pode prender nós. E também pode libertar. É uma faca que corta um mato, mas corta o dedo também se não souber usar.